Como a proa de um navio, Hernán Cortés navegou as águas turbulentas da vida em busca de aventuras e novos horizontes. O destino o colocou na fronteira entre a mitologia e a história. Cortés nunca imaginou vir a ser uma lenda. Ele queria apenas riqueza e poder. Foi um homem polêmico, valente e miserável, cruel e bondoso, nobre e traidor. Como personagem principal da conquista do México, era grande estrategista, político astuto e negociante habilidoso. Com seu temperamento desconfiado, fez amigos e inimigos. Dividiu riquezas, mulheres e glória. Para conquistar os homens, Cortés não levava apenas a espada. Carregava a cruz para conquistar suas almas. Seus barcos eram vistos como casas flutuantes. O ginete e seu cavalo como um único ser indivisível. Cortés foi confundido com um deus. Ele destruiu um império, mas plantou a semente de uma nova nação. Numa distribuição de Daqui. Hernán Cortés, crônica de uma conquista. Hernán Cortés nasceu na Extremadura, na Espanha, 7 anos antes de Colombo descobrir o Novo Mundo. A Espanha onde Cortés viveu sua infância e juventude passava pelo momento mais importante do século. Os reis católicos Fernando e Isabel haviam expulsado os mouros da Espanha e descoberto o Novo Mundo. Surpresos com a confirmação de que a Terra era redonda, os europeus povoaram um novo mundo com imaginação, enchendo-o de monstros e seres fabulosos como as sereias. Sonhavam encontrar a fonte da eterna juventude, ou cidades feitas de ouro e esmeraldas. Para Cortés, essas fantasias eram parte da realidade que tinha que descobrir. Como a coroa não possuía exército próprio para conquistar o território americano, ela abre espaço para os conquistadores. É assim que eles conquistam, lhes diz: agora vocês têm que legitimar o espaço conquistado em meu nome. É a guerra justa. E nesta guerra justa, os conquistadores devem baixar a cabeça. Cortés não pode ser caracterizado como aquele homem do Renascimento que se costuma falar. É um homem medieval a cavalo entre o mundo medieval e o mundo do Renascimento. Único filho homem de uma família nobre, porém pobre, Cortés foi enviado ainda muito jovem para estudar na Universidade de Salamanca. Quando aprendeu o ofício de escrivão, não imaginava que iria escrever a história da conquista mais espetacular de seu tempo, sua própria conquista. Cortés, conhecido na época como Fernando, escreveu sua história e façanhas nas Cartas de Relação, enviadas ao rei Carlos V da Espanha. Sabemos da sua vida polêmica pelas crônicas da época. A mais conhecida é A Verdadeira História da Conquista da Nova Espanha, de Bernal Díaz de Castilho, soldado de Cortés. As maiores críticas vieram de Frei Bernardino de Sahagún, vigoroso defensor dos índios. Naquela época existiam 2 grandes poderes, a Igreja e a monarquia. O poder da Igreja e uma fé dogmática faziam dos espanhóis, que se autodenominavam cristãos, homens tementes a Deus, dispostos a matar em seu nome. Em nome de Deus se justifica tudo. Até amanhã, se Deus quiser. Não é? E a igreja era muito forte. Então, na Espanha também houve a Inquisição, não é mesmo?
Cortés foi leal ao rei e fiel a Deus. Sua maior fraqueza, as mulheres. Ele era um Dom Juan incorrigível, perseguido por pais ofendidos e maridos traídos. Aos 19 anos, Cortés embarcou em busca de riqueza e poder rumo ao novo mundo, que ainda não se chamava América. Sem saber, ele dava início ao que seria a maior epopeia de seu tempo. Cortés não partiu diretamente da Extremadura para a conquista da Nova Espanha. Como todos os conquistadores, Cortés viaja primeiro para o Caribe para se aclimatar. O que isso quer dizer? Quer dizer que se familiarizam com a geografia, a temperatura e também com todas as doenças. Não se familiarizam somente em relação à geografia e às doenças, mas também com a relação de poder e as relações com as comunidades étnicas nativas do continente americano. Ao chegar a Santo Domingo, Cortés exerce a função de escrivão e se estabelece como criador de gado, até que Diego Velázquez, seu futuro sócio e inimigo, o convida para participar da conquista de Cuba. Depois de conquistar Cuba, tanto o governador Diego Velázquez como os conquistadores que o tinham acompanhado sonhavam em conquistar um lugar maior, mais rico, onde finalmente pudessem ascender a vida de ócio e riqueza que acreditavam merecer, depois de terem matado tantos infiéis. E foi exatamente essa a possibilidade que se abriu com o descobrimento de Yucatán. E as notícias que começavam a chegar sobre a existência de uma terra muito rica, cheia de cidades e principalmente cheia de índios e de ouro. Diego Velázquez já havia enviado 2 expedições fracassadas a Yucatán. A última foi dada como perdida. Para procurá-la, Diego enviou Hernán Cortés, embora já houvesse se indisposto com ele. Como Cortés era um dos conquistadores mais ambiciosos em Cuba e também um possível rival de Diego Velázquez, deve ter lhe parecido conveniente enviar o rival a um lugar onde talvez ele não atrapalhasse tanto, já que os dois tinham se desentendido algumas vezes. Durante os preparativos para a viagem, confirmou-se a notícia de que, além das ilhas, havia o reino mais rico jamais encontrado. Cortés sabe imediatamente o que deve fazer: conquistar esse reino. Geralmente, essas expedições eram financiadas por capitais genoveses, por capitais flamencos, por capitalistas, no sentido atual da palavra, que apostavam suas economias, seus capitais, obviamente para obter lucro. Era um investimento como qualquer empresa, por isso chamavam-se empresas americanas, as empresas de conquistas. Durante os 9 anos que esteve em Cuba, Cortés reuniu uma boa fortuna e a investiu inteiramente na empresa. Comprou barcos, alimentos, pólvora, armas e cavalos. Seu investimento foi tão grande que ultrapassou em muito o de Velázquez, seu sócio, que, ao saber disso, ficou tão aborrecido que ameaçou deter a expedição. Diante da ameaça de Velázquez, Cortés decide zarpar. De vários portos de Cuba saem em segredo os barcos que irão se reunir em Santo Antônio para continuarem juntos até Yucatán. O emblema de Cortés dizia: amigos, sigamos a cruz, pois se tivermos fé, com este símbolo venceremos. Os espanhóis acreditavam que Yucatán e outros pontos conhecidos do continente eram ilhas, e que depois de Yucatán encontrariam as Índias, o Oriente ou um continente desconhecido muito rico. Cortés tinha também a missão de procurar os marinheiros que haviam sobrevivido a um naufrágio 8 anos antes e que se acreditava ainda estarem vivos. Ao chegar a Yucatán, Cortés é informado de que os maias, habitantes da costa, haviam fugido e se escondido com medo dos espanhóis. Cortés encontra Jerônimo de Aguilar, que havia escapado dos maias, que confirma haver um grande império nas montanhas. Com entusiasmo renovado, Cortés dá ordem de continuar. Aguilar, que havia aprendido o idioma dos maia, seria um intérprete útil.
Outro náufrago sobrevivente, Gonzalo Guerreiro, integrou-se à comunidade maia, criando uma família que deu origem aos primeiros mestiços do continente. E, escondido entre os nativos, não quis voltar com os espanhóis. De Yucatán, a frota seguiu para Tabasco, onde não foram bem recebidos. Cortés pediu aos maias de Tabasco que não lutassem, pois os espanhóis venceriam graças à eficácia de suas armas e sua disciplina militar. O cavalo e o cavaleiro foram vistos como um ser único e indivisível, e Cortés foi confundido com um deus. Cortés representa o outro, mas o outro repleto de novidades. Inclusive novidades tecnológicas e novidades biológicas, como a presença do cavalo que tanto assusta os nativos. Jerônimo de Aguilar lhe explicou o uso de algumas armas dos maias. E assim Cortés deu-se conta das enormes diferenças entre o seu mundo e esse novo que enfrentava e não entendia, como os estranhos sacrifícios humanos que os habitantes daquela terra praticavam. Ele não podia conceber que matassem um homem para retirar seu coração e oferecê-lo ainda palpitante aos seus deuses, somente pela esperança de um novo amanhecer. Outro costume era oferecer um tributo em reconhecimento pela derrota. Os maias lhes deram 20 mulheres para que os servissem. Entre elas estava Malinali, que seria batizada como Marina e chamada por todos de Malinche. Essa mulher de grande caráter e beleza exótica iria tornar-se personagem-chave na conquista do México. Pelo batismo, os espanhóis converteram essas mulheres ao cristianismo, para que, deixando de serem infiéis, pudessem se relacionar com elas. Cortés as distribuiu entre sua gente, sem ficar com nenhuma para si mesmo. Com esse gesto, achava que, premiando seus homens com justiça e desinteresse, ganharia sua confiança, mas ainda não sabia que, sendo cruel e desumano, conquistaria seu temor e respeito. Após a primeira vitória e a confirmação da existência do grande Império Azteca, com as 20 mulheres a bordo, sem saber ao certo para onde se dirigia, Cortés seguiu viagem. Mas existia alguém que sabia que Cortés e seu grupo se aproximavam. Montezuma, o soberano do grande Império Azteca, sabia de cada passo que dava. Informado por sua rede de mensageiros, que percorria todo o território levando notícias. Neste lado do mundo ainda desconhecido para os espanhóis, existia um grande território ocupado por muitas culturas, cada uma com seus costumes próprios, seu idioma, sua economia e fronteiras. Quase todas subjugadas pelos astecas, também chamados mexicas. Uma sociedade guerreira por excelência que mantinha sua hegemonia desde Tenochtitlan pelo poder das armas e o terror da morte. Cortés deveria enfrentá-los e fazer alianças para conseguir seu objetivo. O que Cortés pensaria sobre seu futuro? Ele não era militar, não era um marinheiro, mas o destino o havia colocado ali, navegando as águas da costa de um mundo desconhecido, no comando de um exército e de uma frota, nos quais havia investido todas as suas ilusões e sua fortuna. E que pensamentos passariam pela mente de Malinche? Seu futuro. Paralisada viajando em uma enorme casa impulsionada pelo vento, espantada com os estranhos costumes dos invasores estrangeiros e de seu líder. Nem bem haviam chegado a Veracruz e uma comitiva de Montezuma, o soberano dos astecas, vai ao encontro dos espanhóis com presentes. Parecia um bom sinal. Mas Aguilar não entendia a língua dos mensageiros. Eles estavam diante de um sério dilema. Como se comunicariam? Nesse momento de confusão, com enorme coragem, Malinche se aproxima, aponta Cortés e diz Nahuatl, que no idioma asteca significa é ele que procuram. Malinche falava maia, a língua que Aguilar entendia e traduzia para o espanhol.
Desse momento em diante, Malinche seria intérprete de Cortés, sua língua como a chamaram, e seria vista por todos com respeito, ocupando um lugar em comum ao lado de governantes e personagens notáveis, lugar reservado a um homem, não a uma mulher. Com muita astúcia e diplomacia, e apesar do espanto e possível medo que sentia, Cortés permitiu que o revestissem com alguns dos presentes que trouxeram. Os presentes que Montezuma mandara eram símbolos, atributos da posição de vários deuses, entre eles Quetzalcoatl. Como grande sacerdote de Tenochtitlan, Montezuma conhecia as crenças antigas, os mitos. Sabia que algum dia Quetzalcoatl iria voltar pelo Oriente. Sabia que ao fugir de Tula havia se queimado e desaparecido na costa, e que iria voltar. Mas também havia maus presságios que diziam que o Império acabaria com a chegada dos deuses vindos do Oriente. Além dos presentes, a comitiva traz uma mensagem: para irem embora e não insistirem em ir a Tenochtitlan. Ao chegar às terras totonacas, Cortés percebe que é bem recebido, que não existem hostilidades por parte dos totonacas. E esta mudança o faz pensar na verdadeira razão disso. Qual a situação da Mesoamérica para que ocorra uma mudança como aquela? Evidentemente, naquele momento, boa parte da Mesoamérica era controlada pelos astecas do México Central. Os astecas tinham o controle de mais de 370 povos, entre eles os totonacas, mas não sobre os maias, e por isso a diferença de atitude. Cortés percebe isso imediatamente e decide capitalizar essa vantagem para seus fins. Faz acordos, faz um trato com os totonacas, no qual promete libertá-los do domínio asteca. Os mensageiros de Montezuma não perdem tempo em levar a notícia. Os estrangeiros têm aliados. Alguns dos homens simpatizantes de Velázquez tentam fazer um motim para voltar a Cuba. Cortés toma uma atitude brutal. Detém a revolta enforcando os líderes e açoitando os marinheiros amotinados. E, como castigo exemplar, corta os dedos do pé do comandante rebelde. Para obter o controle absoluto de suas tropas, mandou afundar seus navios. Na verdade, a lenda diz que ele os queimou sem hesitar. Assim, aos 34 anos, Cortés deixa de ser o aventureiro romântico para se transformar no grande conquistador. Quando adolescente, Cortés sonhou que haveria de jantar com honras ou morrer enforcado. Era um sonho premonitório de uma vida cheia de controvérsias. Acho que ele era um homem de grande perspicácia e com forte intuição militar, como poucos na época. E também com algo que já não existe, era muito atrevido, ou seja, em suas expedições ele não mandava aos outros, ele ia à frente e agia. Cortés e suas tropas avançaram cruzando vales, montanhas, rios e bosques. Mas ainda faltava o mais difícil: chegar ao México Tenochtitlan. De Veracruz cruzaram pela cordilheira até chegar à planície de Tlaxcala. Mas Tlaxcala também não queria submeter-se aos espanhóis e os recebeu ao som de guerra. Antes da batalha, Cortés os convocou a submeterem-se ao seu Deus e ao seu rei, mas não foi ouvido. Os tlaxcaltecas eram em maior número que os espanhóis. Milhares deles morreram, além de 55 soldados espanhóis e um cavalo. A guerra ainda não havia terminado quando chega uma comitiva de Montezuma com a mesma mensagem, para não avançarem até Tenochtitlan.
Estrategicamente, Cortés convida os emissários de Montezuma a presenciarem a batalha do seu acampamento. Diante da suspeita de uma união entre astecas e espanhóis, os tlaxcaltecas decidem fazer a paz com os estrangeiros. Cortés consegue transformar seus inimigos em aliados. Cortés chega no momento em que o ódio aos mexicas é muito violento. A isso se acrescenta que havia alguns povos, como os tlaxcaltecas, que nutriam um ódio em particular pelos mexicas e não havia se curvado diante de seu domínio durante muitos anos. Então, podemos imaginar o efeito que a aparição de Cortés e suas tropas teve sobre eles. O mensageiro de Montezuma correu com a má notícia. Havia uma nova aliança. Depois da conquista com a espada, viria a conquista com a cruz. A conquista espiritual. Quatro senhores importantes de Tlaxcala aceitaram a fé cristã. Outros levaram suas filhas como presente. O soberano de Tlaxcala entregou sua filha a Cortés, dizendo: para que sejam vossas mulheres e que gerem filhos. Com grande intuição, suspeitou que a miscigenação era inevitável. A semente que germinaria, criando uma nova nação, já estava em solo fértil. A Igreja oferece uma coisa que é básica, que torna legítima a conquista de todo o continente. Em contrapartida, o Papa Alexandre VI diz aos reis Fernando e Isabel que tem o monopólio da colonização de todo o continente americano. Aborrecido com a estratégia defensiva de Montezuma, que se negava sistematicamente a recebê-lo, Cortés resolve avançar sobre Tenochtitlan. Montezuma procura se opor aos espanhóis e seus aliados indígenas, que naquele momento já acompanhavam Cortés e eram milhares de aliados. Mas algo acontece em Cholula. É descoberta uma conspiração que visava eliminar os espanhóis. Diante do perigo iminente, Malinche adverte Cortés sobre a armadilha, e este age imediatamente e realiza a famosa matança de Cholula. Após esse feito histórico, Malinche foi considerada traidora, odiada e amaldiçoada. Eu não a considero traidora porque não existia ainda uma coisa chamada México. Havia uma série de povos diferentes, inimigos entre si, e nem Malinche, nem os tlaxcaltecas traíram ninguém porque estavam cuidando de seus interesses particulares numa circunstância difícil. Eles não tinham por que ser leais ou por que defender os mexicas, que eram seus inimigos. Outros embaixadores de Montezuma, que vieram com a intenção de deter Cortés, testemunharam um massacre de Cholula. Cortés os mandou de volta ao México, dizendo que já não pretendia ir em paz, que iria ao som de guerra. Assim, a fama de cruel e desumano de Cortés chegaria aos ouvidos de Montezuma. Cortés se aproxima cada vez mais de Tenochtitlan, sem saber exatamente onde iria chegar. Tenochtitlan, a cidade asteca, tinha sido fundada em 1325 e reconstruída segundo o conhecimento lacustre dos astecas, que preenchiam partes do lago. E, além disso, aproveitavam todo o meio do lago em si e a parte circundante de terra firme, onde havia vários produtos de que necessitavam. Quando os espanhóis chegaram a Tenochtitlan, a organização da cidade chamou sua atenção. Era uma cidade lacustre com canais e 4 grandes estradas que a uniam à terra firme. Mas quando vão visitar o mercado, ficam admirados com a enorme quantidade de línguas que se falava para trocar ou vender os produtos. Quando chegam à estrada de Iztapalapa, vêm-se diante de uma coisa completamente diferente de tudo que tinham visto antes. Os soldados exclamam surpresos que nunca tinham visto uma cidade como aquela, nem Constantinopla. Inflexível, Cortés continua sua viagem.
De nada serviram as missões com presentes, as mensagens e nem os caminhos bloqueados. Finalmente, Montezuma concorda em receber Cortés. Quando Cortés entra na cidade do México, a Mex Tenochtitlan, sua estratégia é bem clara: conseguir que os mexicas se submetam pela paz. Nós devemos entender que no momento em que chega à cidade do México, em novembro de 1519, ele já havia se aliado aos totonacas de Zempoala, aos tlaxcaltecas, realizando a matança de Cholula, que deu a ele enorme poder entre os indígenas. Os espanhóis tinham a capacidade de matar indiscriminadamente, como fizeram no massacre de Cholula, provocando muito medo entre os índios. Então Cortés tinha muito poder ao seu lado e esperava que assim pudesse convencer os mexicas a se renderem ou a se submeterem pacificamente aos espanhóis. Quando Cortés soube que Montezuma o receberia, deu ordens aos seus homens que entrassem em marcha de guerra com as bandeiras desfraldadas e que tocassem os tambores o mais alto que pudessem. Essa estratégia mostra o medo que Cortés sentia ao entrar no território inimigo. Sem dúvida, era uma mensagem dupla. Ele ia em paz, mas preparado para a guerra. Montezuma sabia o que tinha acontecido em Cholula, por isso ia ao encontro temendo que aquilo se transformasse numa batalha. O soberano asteca recebe Cortés com um gesto amável de boas-vindas, que oculta também uma mensagem dupla. Ele também estava preparado para a guerra. Cortés e Montezuma finalmente avançam ao encontro de seus destinos. Como estadista prudente que teme a guerra, pois sabe que ela pode destruir seu povo, Montezuma tinha muito receio de enfrentar os espanhóis. Não era um medo covarde, mas o medo de um estadista que sabe medir os riscos e não quer jogar com o destino de seu povo, da sociedade da qual é encarregado. Ele era um estadista responsável e por isso procurou um entendimento pacífico com Cortés. Cortés havia encontrado o melhor dos aliados e Montezuma uma forma de manter o poder. Mas ninguém suspeitava que essa aliança teria um preço muito alto. Cortés sentia-se seguro de que havia ganho esta guerra, quando o mensageiro tlaxcalteca lhe traz más notícias de Veracruz. Durante um incidente violento com os cobradores de impostos de Montezuma, 6 espanhóis haviam morrido. Cortés aproveita esse fato para dar um golpe de Estado. Acusa Montezuma de traição e o faz prisioneiro em seu próprio palácio. Assim, Cortés assume todo o poder. Mais uma vez, Cortés teve a oportunidade de mostrar seu poder. Exigiu que os assassinos lhe fossem entregues para queimá-los vivos. Fazendo jus ao seu gênio guerreiro, usou as armas do arsenal de Montezuma para fazer a fogueira. Com Montezuma preso, o povo queria um novo governante. Montezuma procurou a ajuda de Cortés para manter sua liderança. Cortés, que já havia conseguido a vitória sem derramar sangue, decidiu apoiá-lo. Juntos convocaram os chefes rebeldes e estes chegaram ao palácio, foram presos. A notícia correu. Montezuma continuava sendo soberano asteca. Montezuma e os caciques leais a ele juraram submissão à Igreja Católica e a Carlos V. A única coisa que Cortés podia fazer era controlar o território, conquistá-lo e entregá-lo ao rei, porque a conquista não é feita para seu próprio poder. Ele tem o domínio da tropa, o domínio do exército, mas a legitimidade da conquista é do rei. Cortés acreditou ter triunfado e começou a dar ordens. Proibiu os sacrifícios humanos. Entretanto, os soldados roubavam todo o ouro que encontravam no caminho. Cortés decretou as primeiras leis de ordem social. Uma delas proibia as trocas e os roubos.
Mas para não serem descobertos, os soldados fundiam o ouro em placas e as moldavam ao corpo para poderem carregá-las dia e noite, já que também roubavam uns aos outros. Preocupado por estar numa cidade rodeada por água, Cortés dedicou várias semanas elaborando um mapa detalhado para poder planejar estratégias de ataque e fuga. Neste desenho vê-se o centro de Tenochtitlan, com seu templo e as estradas importantes. Este mapa ficaria famoso por ser o primeiro mapa conhecido no México. Parte da estratégia de fuga era pela lagoa, e para isso ele construiu 4 bergantins. Em um deles, Cortés levou Montezuma para passear, para que o povo visse como seu rei tinha um bom relacionamento e a confiança dos invasores. Mas o povo estava inquieto. Corria o boato de que Cortés havia enfeitiçado Montezuma. É neste tempo, sob a pressão de Cortés, que se supõe que Montezuma cede seus domínios e direitos a Carlos V. Quando se acreditava que tudo estava em paz, Diego Velázquez, antigo sócio de Cortés, envia uma frota de 18 navios e 800 homens para prendê-lo. Imediatamente, Cortés viaja para enfrentar a ameaça, deixando em Tenochtitlan seu homem de maior confiança, Pedro de Alvarado, que, em sua ausência, ordena matar os participantes de uma cerimônia asteca no templo principal. Desde a Guerra de Reconquista na Península Ibérica, matar os inimigos da fé e, de preferência, em frente ou dentro do próprio templo, era considerado uma atitude digna dos guerreiros cristãos. Pedro de Alvarado justifica sua ação baseado no boato de uma possível conspiração contra os espanhóis. E, querendo imitar Cortés, ordena a matança. As ações bélicas têm início. Sabemos como todo esse processo histórico ocorre, como Alvarado procede na matança do templo principal e, finalmente, como Montezuma prisioneiro irá morrer. A morte de Montezuma mudaria o destino da conquista. Sua morte, como a de muitos governantes, ainda é um mistério. O sonho de Cortés ruiu. A ilusão se desvaneceu. Agora ele teria de salvar sua própria vida. Nesta mesma noite, os espanhóis e os aliados que ainda os acompanhavam iniciam o êxodo. Tudo corria bem até chegarem à parte mais vulnerável da estrada. Centenas de guerreiros vieram por terra e pela água para atacá-los ferozmente. Muitos espanhóis morreram, principalmente os ambiciosos que pegaram mais ouro do que podiam carregar. Ao atravessar pela água e o lodo, afundavam, tornando-se presas fáceis dos guerreiros mexicas. Essa noite ficaria conhecida como a Noite Triste. Cortés chora sua derrota. As perdas foram grandes. Homens, cavalos, aliados, mulheres. Hernán Cortés também sofreu vários ferimentos, que foram cuidados amorosamente por Malinche. Não se sabe em que momento os dois tiveram um romance, mas neste momento difícil ela esteve muito próxima dele, que nunca a considerou sua mulher. Logo a seguir, os astecas começaram a morrer. O conquistador não sabia que tinham deixado plantada a arma mais poderosa e mortífera de que dispunham: a varíola.
Essa doença, que era nova na Mesoamérica, causa uma enorme epidemia que consome as forças dos índios e, entre eles, mata o governante, Tlatoani Cuitlahuac. Tlatoani Cuauhtemoc sobe ao trono. Esse jovem guerreiro ia à frente de seus exércitos para lutar contra os espanhóis e também contra seus aliados indígenas. Cortés já não se sentia em um lugar estranho. Em sua terceira carta relatório, escreve pela primeira vez o nome que deu a essa terra: a Nova Espanha do Mar Oceano. Até aquele momento, Cortés não tinha certeza se suas ações tinham sido aprovadas. Era um risco que não podia correr, e o único jeito de escapar desse risco e sair absolvido de qualquer acusação era terminar o que havia começado e conquistar a cidade de uma vez por todas. Cortés contava com os tlaxcaltecas, que haviam demonstrado lealdade e tinham homens suficientes. Apesar das inúmeras perdas, estava resolvido. Ele deveria tentar reconquistar a grande Tenochtitlan. Para vencer os astecas, a estratégia era sitiar a cidade pelas estradas de acesso, mas principalmente pelo lago. Para isso, mandou fazer 13 bergantins. Enquanto os bergantins eram construídos, foi submetendo todos os povos aliados dos astecas. Dividiu seu exército em várias companhias. Umas atacaram os povos situados às margens do lago. E Cortés e sua companhia iriam até o sul, onde hoje é Cuernavaca. O golpe final seria pela lagoa. Ninguém poderia ajudar os astecas. Toda a comunicação foi cortada. Os bergantins navegaram implacáveis pelo lago. Diante das investidas desses barcos, as canoas astecas afundavam facilmente uma a uma, como nos conta Bernal Dias de Castilho. Os ataques principais acontecem por terra. Conforme avançam palmo a palmo, vão tomando a cidade passo a passo. Cortam a água que vinha de Chapultepec por aquedutos. E assim, a cidade começa a ser castigada pela fome, pela falta d'água e pelos efeitos bélicos da guerra em si. Isso nos mostra que os combates eram ferozes. O próprio Cortés esteve a ponto de ser capturado em uma ou duas ocasiões. Lembrem-se de que a tática indígena era capturar o prisioneiro para oferecê-lo aos deuses, oferecê-lo em sacrifício. Os espanhóis estavam atemorizados. Muitos foram capturados e sacrificados. Conta-se que até um cavalo foi morto e sua cabeça, junto com as dos espanhóis, foi para Tzopantli, uma estrutura com varas nas quais se atravessavam os crânios, as cabeças dos sacrificados. Mas foram os astecas que mais morreram de fome, sede e de varíola. Quando os espanhóis sitiaram o México em 1521, já na etapa final, uma parte importante da população mexica percebeu que os mexicas já estavam vencidos porque já tinham sido vencidos na política. A resistência militar não fazia mais sentido. O que restava era fazer um pacto, assinar a paz com os espanhóis para evitar um massacre desnecessário da população civil, que era o que Cuauhtemoc fazia. Executava os que se opunham e impunha pela força a solução militar.
Cuauhtémoc tentou fugir para manter o império, mas foi preso. Essa captura marca o fim da guerra. Os combates terminam. A cidade está totalmente destruída. As fontes de água da cidade foram destruídas ou estão contaminadas. Todo o terreno está coberto de cadáveres insepultos. Muita gente foge da cidade. Os poucos habitantes que sobrevivem ao cerco o fazem fugindo para os povoados ribeirinhos, alimentando-se do que encontram. A situação é realmente trágica. Nem os próprios espanhóis podem viver nesse lugar nas condições em que ele se encontra. E é por isso que, pelo menos temporariamente, as unidades de Cortés assentam acampamento em Coyoacán. Gómara, o historiador capelão de Cortés, escreveu: Hernán Cortés ganhou o México, Tenochtitlán, na terça-feira, 13 de agosto de 1521. O depoimento de Cortés diz: no dia da prisão de Cuauhtémoc e da tomada da cidade, fomos para o acampamento dando graças ao nosso Senhor pela graça tão especial e tão almejada vitória. O depoimento de Bernal Dias de Castilho é mais dramático. Choveu e relampejou naquela tarde e até à meia-noite muito mais água caiu do que das outras vezes. A visão dos astecas ficou escrita neste poema. E tudo isso aconteceu conosco. Nós o vimos. Nós o admiramos. Com esta sorte lamentável e triste, ficamos angustiados. Pelo caminho jazem dardos quebrados. Cabelos estão espalhados. Destelhadas estão as casas. Incandescentes os seus ninhos. Vermes pululam pelas ruas e praças. E nas paredes estão salpicados os miolos. Vermelhas estão as águas, estão como que tingidas. E quando a bebemos, é como se bebêssemos água com salitre. O México não é conquistado por 300 espanhóis, mas pela imensa população mesoamericana que se alia a Cortés pelos caciques. Cortés se instala em Tenochtitlán e começa a construção do que seria a cidade do México. Malinche dá à luz ao primeiro filho varão do conquistador. É provável que Cortés não tenha decidido ter um filho com Malinche, mas já que o teve, o importante era reconhecê-lo. Diego Velázquez não descansaria até destruir Hernán Cortés. Ele moveu uma ação na Espanha e também fez alianças com alguns dos homens de Cortés para que o traíssem. Para acreditar sua vitória, Cortés manda para a Espanha o maior tesouro que já havia embarcado do Novo Mundo. Mas o tesouro nunca chegou ao seu destino. Ele foi roubado por piratas franceses. Com esse golpe, Cortés perdeu a evidência da riqueza de sua conquista. Os fracassos começaram a persegui-lo. Seus inimigos moveram ações contra ele em todas as partes. Cortés viajou para a Espanha para defender-se e apresentar seus respeitos ao rei, que o recebeu apenas uma vez. Desiludido, voltou ao México. Com a chegada do primeiro vice-rei na Nova Espanha, todos os seus privilégios foram cancelados. Sem ter alcançado a glória que tanto procurou, viajou novamente à Espanha para defender seus interesses, sem saber que não voltaria vivo. No processo de residência, uma das acusações feitas contra ele é a de não querer demolir os templos nativos.
Foram os frades, os religiosos, que ordenaram a destruição de tudo aquilo que pudesse lembrar a antiga idolatria. Acho que o verdadeiro valor de Hernán Cortés na história do México foi o de ter feito alianças com os tlaxcaltecas, com o Malinche, com os povos indígenas, e de ter estabelecido o governo colonial e que, por mais que tenha se baseado na violência e por mais que tenha resultado numa guerra atroz, porque a conquista foi sem dúvida alguma uma guerra atroz, também foi um governo de consenso, de alianças e de negociação. Hernán Cortés alcançou enormes triunfos, suportou grandes fracassos e enfrentou um longo julgamento até a sua morte, sem saber que enfrentaria um ainda mais longo: o da história. Versão brasileira Audio News.